Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai aprender como preencher espaços vazios e como fazer uma atualização de estoque usando a mesma ferramenta, a Multi-Row Formula, ou fórmula de múltiplas linhas. Já vamos partir lá para o nosso arquivo para vocês entenderem qual que é a nossa situação inicial aqui. A gente tem aqui uma planilha de Excel com alguns dados que tem informações aí sobre a área de atuação, sobre o nome pertencente a cada uma dessas áreas de atuações e diversos outros dados aqui referentes aos dias de trabalho de cada um desses funcionários aqui. E aqui, visualmente, faz muito sentido a gente ter essas células mescladas dentro do Excel, porque fica fácil identificar quais pessoas pertencem a qual área de atuação aqui. Mas o problema é o seguinte, quando a gente traz essa planilha para dentro do Alteryx, é isso aqui que vai acontecer. A primeira linha vai vir preenchida com a informação dessas células mescladas e as outras linhas vão vir com a informação nula. Então, a partir da linha 2 aqui, a gente tem informações nulas, enquanto a gente precisava que essas linhas estivessem preenchidas aqui com cozinha para todas essas pessoas aqui, atendimento para todas as pessoas e assim por diante. A ferramenta Multi-Row Formula, ela é capaz de olhar para linhas anteriores e posteriores à linha que ela está atuando naquele momento. E uma coisa que é muito importante você entender é que ela atua na ordem das linhas. Então, por exemplo, se a gente escrever uma fórmula em que ela avalie se o campo está nulo ou não, e se ele estiver nulo, coletar a informação de cima, ela vai sair preenchendo cozinha aqui para todas essas linhas aqui. Quando chegar no atendimento que não é nulo, ela vai preencher exatamente o que já está lá mesmo, ela não vai fazer nada. E quando chegar na próxima linha, ela vai buscar o valor do atendimento e assim sucessivamente preenchendo tudo que a gente precisa. Agora vamos lá buscar essa ferramenta na guia de preparação para a gente conseguir preencher esses espaços vazios aqui. Aqui na guia então de preparação, a gente vai procurar aqui a Multi-Row Formula ou fórmula de múltiplas linhas e vai arrastá-la aqui para próximo do nosso arquivo. E essa aqui é a janela de configurações dela. A gente pode atualizar um campo existente, que é o nosso caso aqui, ou criar um novo campo. Vamos então marcar para atualizar um campo existente. O campo que a gente quer atualizar é o próprio campo atuação mesmo, tá? E aqui você consegue escolher quantas linhas acima ou abaixo você quer ter a possibilidade de olhar. Lá embaixo você vai escrever a expressão, ou seja, a fórmula que você quer que seja aplicada. E aqui no meio é onde você pode escolher as funções que você quer usar e as variáveis. E reparem que nas variáveis a gente tem a opção de olhar para a linha anterior ou para uma linha posterior ou a própria linha de atuação. E se você aumentar aqui esse número de linhas que você consegue olhar para trás e para frente, essa quantidade de variáveis aqui, ou de opções de variáveis, vai aumentando também. Mas no nosso caso, a gente só precisa de uma mesmo. Ok, então a gente vai primeiro querer aplicar uma expressão condicional. E para isso a gente vai colocar aqui na expressão uma função condicional, o nosso if, then, else, né? E eu gosto de colocar eles dessa maneira aqui, ó. Eu acho mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, qual que é a nossa condição? A nossa condição é fazer um teste naquela linha de atuação. A gente quer verificar se aquela linha é nula. Então, vou abrir aqui a categoria de teste das nossas funções e vou colocar a nossa função dando 2 cliques aqui no isNull. Mas o que eu quero avaliar? Eu quero avaliar a própria linha de atuação. Então, eu vou considerar a nossa linha row, no caso mais 0 aqui, que é a nossa linha atual. E eu quero olhar para a nossa coluna atuação e eu estou fazendo a verificação se ela é nula. Se ela é nula, eu quero coletar a informação de cima dela. Ou seja, quando chegar nessa primeira linha e ela verifica que não é nula, ela não vai fazer nada. Porque a gente vai colocar na nossa condição else para ela continuar sendo a própria informação que está na atuação. Ou seja, se a informação for nula, a gente vai querer coletar a informação da linha anterior. E se ela não for nula, ela vai preencher com a própria informação da coluna atuação. Vamos então colocar aqui na nossa opção a variável da linha anterior da nossa coluna atuação. E quando a gente executar o fluxo, reparem aqui que da âncora de entrada para a âncora de saída, a gente já pode perceber aí o preenchimento dos espaços vazios. Só relembrando,
Essa fórmula, então, está querendo dizer o quê? Se a coluna atuação for nula, ela vai pegar a linha de cima. Se ela não for nula, ela vai continuar com a própria linha de atuação. Então, só a gente entendendo como que a ferramenta executa, ela vai chegar aqui na primeira linha e vai fazer a verificação. É nula? Não é. Então, ela mantém o que está lá. Chegou na segunda linha. É nula? Falar, então pegue a linha de cima e ela vai preencher cozinha aqui. Chegou na terceira linha, a segunda já vai estar preenchida como cozinha. E ele vai fazer a verificação. É nulo? Sim. Então ele vai coletar a informação de cima e vai preencher cozinha aqui na linha 3 também. Quando ele chegar lá na linha 7 e fizer a verificação se é nulo, ele vai ver que não é e vai continuar com essa informação. E na linha 8, ele vai verificar que é nulo e vai pegar a informação da linha anterior e assim sucessivamente, preenchendo todos esses espaços vazios que era o nosso objetivo. E agora eu queria mostrar como é que a gente pode fazer uma atualização de estoque a partir da ferramenta Multi-Row também. Reparem comigo aqui nesse outro exemplo. Aqui a gente tem duas bases. As informações da quantidade do estoque para cada um dos produtos, A, B e C. E aqui em cima a gente tem os pedidos de cada um desses produtos ordenados aí pelo número de ID de cada um deles, tá? Rapidamente, se a gente trazer uma ferramenta Summarize aqui e agrupar por produto e somar a quantidade de pedidos total, a gente já consegue perceber que a quantidade de pedidos aqui, ó, é superior à quantidade de estoque que a gente tem. Então a gente quer descobrir no final das contas quais são esses pedidos aí que não vão ser atendidos. É isso que a gente quer descobrir. E como que a gente faz uma atualização aí de estoque já dinâmica, linha a linha, para a gente ter noção certinha de quando que o nosso estoque não vai ser mais suficiente para atender esses pedidos. A gente vai trazer a ferramenta Multi-Row Formula. Agora eu vou diminuir aqui o tamanho da minha cabeça. A gente quer sair atualizando o valor do estoque. Por exemplo, eu já ordenei aqui pelos produtos e pelo ID, ou seja, os pedidos vão ser atendidos na ordem do ID de cada um deles, ok? Então, o que a gente quer? Por exemplo, a gente chega aqui no estoque, diminua 1 e atualiza esse estoque aqui para 149. E depois, a partir desse 149, ele diminua aqui esses 9 e fique 140. E assim, sucessivamente, até a gente encontrar, enfim, o primeiro valor negativo aí, que vai indicar que aquele estoque já não é mais suficiente para atender aqueles pedidos dali para frente, né? E como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiramente, a gente agora quer criar um campo novo que vai ser esse estoque atualizado. Vamos lá. E agora a gente vai querer olhar o seguinte. Vamos olhar aqui para a nossa âncora de entrada para entender o que a gente precisa. A gente vai precisar olhar para essa primeira linha e o que a gente vai considerar aqui primeiro? A gente vai tentar olhar para uma linha anterior dela que não existe, entende? Que é como se fosse uma linha nula, seria o nome da coluna que nem existe como dado de fato, é o nome da coluna. E quando a gente olha para um dado que não existe, a gente pode escolher como que a gente vai referenciar esse dado que não existe. Nesse caso, a gente vai referenciar ele como nulo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa própria coluna que a gente está criando, estoque atualizado, e olhar para o valor anterior a ela. Então, eu vou aplicar uma função condicional baseado no nosso estoque atualizado, menos 1, que é uma informação que não existe, que vai ser referenciada como nula, ok? Então, eu vou adicionar a nossa função condicional novamente, vou espaçá-la aqui em cada uma na sua linha. Eu vou olhar para o estoque menos 1 e vou fazer aquele teste, tá? Vou voltar aqui em funções e colocar o teste Snow. Se o nosso estoque atualizado menos 1 for nulo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a quantidade menos esse estoque aqui, que é o nosso estoque inicial, certo? Então vamos colocar lá. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Vou pegar o nosso estoque inicial e aqui eu posso digitar, tá? Não tem problema. Você vai ter que digitar exatamente o nome do campo. Ou eu posso ir lá e clicar na própria variável aqui que ele já preenche para mim. O estoque, vou dar um espaço, colocar o sinal de menos, menos a quantidade. É isso que eu quero. E aí a gente vai atualizar aqui essa primeira linha para 149. Beleza, ele chegou na segunda linha, ele vai olhar para trás e não é nulo, porque vai estar o 149 lá. O que a gente quer que ele faça então? Agora, ao invés de ser a quantidade menos o estoque, a gente vai querer colocar a quantidade menos o estoque atualizado menos 1, que vai ser o valor de 149 que a gente acabou de criar.
Então a gente vai colocar agora o estoque, na verdade, -1. E vou criar uma subtração com a própria coluna de quantidade, sem ser a -1, a quantidade 0, aquela própria linha mesmo, ok? E aqui a gente vai executar o fluxo de trabalho. Reparem no que vai acontecer agora. A gente criou essa coluna nova, para a primeira linha, beleza, ele pegou o 150 menos 1, por quê? Ele olhou para a linha anterior que não existe, considerou como nula e aplicou essa primeira equação que a gente colocou aqui, estoque menos quantidade. A partir da segunda linha, a primeira já não vai ser, a linha anterior não vai ser nula mais. Então ele vai pegar sempre a quantidade e vai subtrair de dentro aqui do estoque atualizado. Então ele vai atualizando o seu estoque linha a linha. Agora repara numa coisa, quando a gente chegar aqui lá no produto B, repara que ele não vai parar com essa questão do estoque, ele vai continuar pegando daqui. E aqui qual que é o segredo? Como a gente está fazendo uma atualização por produto, a gente pode voltar aqui e agrupar essa fórmula para ser executada por produto. E aí quando a gente executar novamente o fluxo de trabalho, a gente vai ver que lá quando começa o produto B, deixa eu achar aqui o comecinho do produto B, na verdade até aqui ele reordenou, ele começou colocando o B em cima. Mas repare agora que quando passa do B para o A, aí ele começa novamente e faz o estoque da maneira que a gente gostaria. Então se a gente começar lá no B, ó, primeiro ele pega o 170 menos 3 e daqui para frente ele começa a pegar o 167 menos 2, depois o 165 menos 6 e por aí vai. Quando chega no próximo produto, ele começa de novo. E aqui, quando ele olha para a linha de cima, como ele está agrupado por produto, ele não encontra nada, porque para cima dele é como se não tivesse nada, porque é outro produto. Então ele considera aquela primeira parte da equação, que é nessa linha de 149, ele olharia para a linha anterior e não veria nada, e faria então 150 menos 1, e a partir da segunda linha, faria aqui o 149 menos 9, o 140 menos 7, e por aí vai, e assim para o produto C lá embaixo também. Tá vendo? E agora simplesmente é só a gente colocar um filtro e colocar aqui que a gente quer separar tudo em que o estoque atualizado for menor do que 0, por exemplo. Executar. E pronto, aqui na saída agora verdadeiro do filtro, a gente vai ter todos os IDs dos pedidos que o estoque não foi suficiente para poder atender esses pedidos. Então, resumindo, para a gente conseguir finalizar o vídeo, a gente conseguiu preencher os espaços vazios e fazer uma atualização de estoque usando a Multi-Row Fórmula. A Multi-Row Fórmula, ela também consegue fazer outras coisas bem legais que a gente vai explorar em outros vídeos, como a criação de um ranking, aquele ranking que você consegue empatar classificados que estão com a mesma pontuação, consegue criar também ID específico por um grupo de categorias, enfim, diversas outras funções que a gente vai explorar em vídeos futuros. Mas hoje fica então a nossa Multi-Row Fórmula resolvendo essa situação de preencher espaços vazios e de atualização de estoque. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.